Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado pela nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou mostrar para vocês aí o que aconteceu na última semana, na nossa última semana aí no mercado financeiro e quais são as previsões aí do mercado aí para as próximas semanas e para este ano. Dando os nossos adendos rapidinho, né, pessoal? Não esqueçam de seguir a Estúdio 92, Rádio Estúdio 92 em todas as plataformas, né? E o nosso Resenha de Mercado JF, em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, TikTok, enfim, no YouTube também. Pessoal, esse programa está saindo agora às 13 horas, um programa inédito aqui na nossa Estúdio 92, e lá no canal do YouTube, às 19 horas também, tem sai lá no nosso canal do YouTube. E não esqueça de fazer parte, de entrar para a nossa comunidade, vai ter lá nas redes sociais o link para você entrar. E você, né, empresário que quer anunciar a tua empresa, quer patrocinar o nosso programa Resenha de Mercado, né? Você pode entrar em contato com o comercial da Estúdio 92 ou você pode entrar em contato com o comercial da Resenha de Mercado, que é o WhatsApp 45 30 37 24 33 e falar com o nosso pessoal lá. Você que quer ser um patrocinador aqui, ter a sua empresa vinculada aqui ao programa Resenha de Mercado. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do mercado, daquilo que aconteceu, vamos passar o nosso disclaimer de sempre aqui do nosso mercado financeiro, aquilo que aconteceu na semana passada, o que mexeu com os mercados, né? E a gente vai começar aqui sempre falando do nosso Ibovespa, né? O nosso Ibovespa fechou a sexta-feira passada aí com 130 mil pontos, né? 130.499, parece que o mercado meio que estagnou, né? Nesses 130 mil, com uma alta aí de 0,39, praticamente aí no 0 a 0, né? E no ano, né, como eu falo para vocês, 2023, 2024, aliás, né, é um ano perdido aí, porque nós estamos aí com uma queda de 1,66% no Ibovespa, né? Claro que isso é o índice, né? Tem empresa que performou muito bem, tem empresa que não performou muito tão bem assim, né? Mas isso mede a expectativas das nossas empresas. E realmente esse ano aí a gente está negativo aí em 1,66 e praticamente no 0 a 0. Quem tem mais ou menos ali as ações ou quem aposta no índice, né? Esse ano aí realmente foi um ano perdido. Sempre lembrando que os analistas falavam, né, que 2023 era o ano de Bovespa de mercado brasileiro, tá? O mercado americano, né, o SP500 aí, que é o nosso índice âncora aí, né, teve praticamente no 0 a 0 também, nos últimos 5 dias aí, uma alta de 0,60%, tá? Agora, no acumulado do ano, né, o SP500 aí, com 5.864 pontos, tá com uma alta no ano de 23%. Então, quem investiu no índice, quem investiu em boas empresas no mercado americano, tá sorrindo, tá tendo um ano de 2024 aí muito legal. E qual que é o detalhe, pessoal? Sempre falo aqui para vocês. Vocês têm que estudar para não só ficar escutando o mercado. Claro que a gente tem que ver as informações, a gente tem que ponderar, mas nós temos que tomar decisões segundo aquilo que a gente entende. Se todo mundo tivesse ido na onda do que os analistas falaram ano passado, tava todo mundo comprado em bolsa brasileira, todo mundo vendido em bolsa americana e aconteceu totalmente ao contrário, né? Então, eu para quem me conhece, para quem faz parte da nossa comunidade, eu vinha falando que o ano passado, desde 2022, o posicionamento era mercado americano, indo contra aí o pessoal que é do mercado. Lembrando, pessoal, isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo, tá? É só a minha opinião, mas o Ibovespa, o SP500 continua subindo, as empresas americanas estão soltando resultado agora, começaram a soltar resultado do último trimestre, a maioria, a previsão da maioria das empresas é previsão de lucro, o mercado americano continua resiliente, as empresas continuam faturando, o mercado continua crescendo, o mercado americano, ele está nas máximas históricas, né, vem batendo máximas históricas e a tendência é tendência de continuar subindo. Claro, pessoal, o mercado americano é o maior mercado do planeta, a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem muito mais oportunidade, mas ele também tem muito risco, tá? Então, falando do dólar americano aí, né? Dólar versus real, nós fechamos aí na última semana o dólar a 5,69, uma alta de 1,44, tá, pessoal? E no acumulado do ano, né? Se você pegar aí o dólar 5,69, né? No acumulado do ano, alta de 17,32%. O dólar subiu muito esse ano e a tendência é continuar subindo. Dólar, que eu falo para vocês, pessoal, sempre é
compra. Na minha opinião, não é nenhuma recomendação, sempre é compra. Por quê? Porque historicamente, se você pegar a nossa inflação, ela é sempre o dobro da inflação americana. O que isso quer dizer trocando em miúdos? Quer dizer que a nossa moeda vai sempre desvalorizar o dobro em relação ao dólar. Ah, o dólar é bom, o dólar é excelente, é a melhor moeda do mundo? O dólar também tem a fragilidade, também tem as coisas dele, mas é a menos pior. Tá? O dólar também desvaloriza, mas ele desvaloriza numa velocidade muito menor que a nossa. Então, uma das formas de você proteger o teu patrimônio é dolarizar os seus investimentos. E ainda se você investe em empresas americanas, que são as maiores empresas do planeta, você pode potencializar isso. Que eu sempre falo para vocês, se você somar 17%, tá? Mais os 23 da Bolsa Americana, então se você comprou mercado americano, você está exposto ao dólar, exposto em boas empresas americanas, você teve uma alta aí, tá tendo uma alta aí de 40% no ano, tá? Não é pouca coisa, tá bom, pessoal? E falando um pouquinho aqui, quem gosta de Bitcoin, né? Bitcoin versus real. Bitcoin fechou nos últimos dias também. O Bitcoin deu uma esticada aí de 10% na última semana, né? E o acumulado do ano, o Bitcoin em real, tá 388.738 reais. O Bitcoin, 81% de rentabilidade no ano. Sempre lembrando, né, pessoal? O Bitcoin é muito volátil, né? Ainda é muito volátil, mas quem tá posicionado em Bitcoin aí também tá tendo resultado bem bacana. Relação à compra, tá? Eu acho, na minha opinião também, tá? Isso não é recomendação nenhuma. O Bitcoin sempre é compra se você tem tese de investidor, de proteger o seu patrimônio. O Bitcoin sempre é compra. Agora, se você está tradando Bitcoin, aí é outra história. Aí você tem que ver quem mexe com trade, né? Na minha visão, esse não é o melhor jeito de investir no Bitcoin, mas não estou falando que está certo, que está errado também, tá bom? E pessoal, outra coisa também muito importante, tá? O ouro batendo máxima histórica, tá? 2.736 dólares a onça Troy, tá bom, pessoal? Dólar batendo máxima histórica também, tá, pessoal? Isso, o que acontece? Isso pode ser muito preocupante, por quê? Porque quando as pessoas e os governos, né, e as grandes empresas começam a se posicionar em ouro, geralmente elas estão prevendo aí alguma recessão no radar, tá bom? Pessoal, falando um pouquinho aqui, nós tivemos aqui essa semana também, né? Alta no IGP-10 acelera a 1,34 em outubro, com as commodities afetadas por seca, tá? A tarifa de eletricidade residencial foi o item com alta de maior destaque no IPC, subindo 6,35% em outubro, ante o avanço de 0,83 no mês anterior. Então, pessoal, a gente teve aí uma aceleração no IGP-10, né, nesse mês de outubro, só que essa aceleração ela ficou em linha com o mercado, tá? O mercado já estava tendo a previsão de que isso iria acontecer, tá bom? Dólar tem grande chance de superar R$6 a curto prazo, diz gestora da Itaú Asset. Pessoal, o que acontece aqui, ó? O Itaú, tá? Soltou essa matéria aqui falando que o dólar pode chegar a R$6, tá? Na minha humilde concepção, o dólar ele pode passar de R$6 se a gente continuar com esse afrouxo fiscal que está sendo feito, né? O governo diz que vai fazer um aperto fiscal, que eles querem fazer isso, só que o que acontece? A gente acha que se o governo continuar fazendo isso, o dólar vai passar de R$6, nós vamos ter saudade, tá? Então, uma parte da matéria diz assim, ó, tá? Temos um cenário difícil à frente. Temos uma relação dívida-PIB muito alta, perto de 80%, tá? Estamos praticamente há 10 anos sem gerar superávit primário. Isso não é bem verdade, porque no governo passado foi gerado, tá? Com a dívida líquida crescendo e juros altos. Diante de tudo isso, acho que o câmbio tem grande chance de passar de R$6 no curto prazo. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Primeira coisa, nossa dívida PIB ela é muito alta. Aí vem sempre aquela historinha falando assim, mas a dívida PIB do Japão é mais 200% do PIB, a dívida dos Estados Unidos é não sei quanto por cento do PIB, quase 200% do PIB, a dívida dos outros países é mais 200%. Sim, tem países que têm uma dívida muito maior do que a nossa. Mas por que a nossa dívida preocupa tanto, pessoal? Por um simples fator. Primeiro, vamos lá. O custo da dívida no Brasil é muito mais alto do que, por exemplo, o Japão, até um tempo atrás, a dívida deles era financiada a juro negativo. Ou seja,
o juro, a pessoa recebia menos do que ela emprestava para o governo, tá? Juro negativo. Os Estados Unidos, a média da inflação lá dos juros é 2%. No Brasil é mais de 10%. Ou seja, o custo da nossa dívida é muito mais custoso para nós a gente ter 80% de dívida do que os Estados Unidos ou o Japão com 200%. Por quê? Porque o custo é muito menor. Nós pagamos mais de 10% de juro na dívida. A taxa longa da Selic chegou a 13%. E o governo fez agora venda de título, e a venda de título foi decepcionante. Eles não conseguiram vender a quantidade de títulos que eles queriam vender. Por quê? Mesmo pagando 13, lá vai bolinha. Por quê? Porque o investidor não está acreditando mais na economia brasileira. Então o que acontece? Isso é uma falácia quando alguém fala, mas os Estados Unidos... Sim, eles têm, mas eles têm muito mais capacidade de pagar. Outra coisa, os Estados Unidos, eles exportam inflação. Por quê? Porque o mundo inteiro demanda dólar. Não só para transacionar, mas para pagar dívida. Então, quando os Estados Unidos imprimem dólar, não é a mesma coisa que quando o Brasil imprime dólar. Por quê? Porque a demanda de real é dentro do Brasil. Fora do Brasil, a gente não tem praticamente demanda de real. Agora, nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, né, que a gente chama do euro-dólar, existe uma demanda muito grande por dólar. Por quê? Porque os países, eles transacionam entre eles em dólar. Ou seja, muitas vezes um país faz dívida com o outro em dólar. E como que esse país que contraiu a dívida com outro país em dólar vai pagar? Ele vai pagar em dólar. E ele precisa pagar o juro da dívida. Ou seja, o mercado sempre está demandando mais dólar. É um sistema sustentável? Não. Uma hora ele vai ruir. Só que ele continua se retroalimentando, né? Então, quando os Estados Unidos imprimem dólar, a chance de ter uma inflação lá dentro é muito menor. Por quê? Porque existe uma demanda fora dos Estados Unidos de dólar. E no Brasil não tem. E o dinheiro é como qualquer outra coisa. Quanto mais quantidade tiver, menos ele vai valer. Só que os Estados Unidos, eles têm essa vantagem. Então, assim, a nossa dívida é muito alta. O custo da nossa dívida é muito alto. Por isso que a gente tem que ficar preocupado. Outra coisa, quem que financia a dívida? São os estrangeiros e a população. O povo asiático, por exemplo, o japonês e o chinês, eles têm na cultura deles poupar. Então, assim, o governo chinês, por exemplo, e o governo japonês, eles conseguem se financiar muito mais fácil com a população, porque a população tem dinheiro. Aqui no Brasil, a nossa poupança é muito baixa. Nos Estados Unidos, a poupança é mais alta, entendeu? Então, esses fatores fazem com que a nossa dívida seja muito mais arriscada do que a dívida desses países, entendeu? Então, por isso que provavelmente a gente vai ter aí saudade do dólar a R$ 6, tá bom, pessoal? Aqui uma boa notícia, tá? A nossa balança comercial brasileira, deixa eu colocar aqui a notícia para vocês aí que estão vendo o vídeo, tá? Balança comercial brasileira terá superávit de 78 bi em 2024, tá? Indica FGV. Quanto aos principais parceiros comerciais, o volume exportado para a Argentina cresceu 34%. Veja, a Argentina está fazendo um aperto fiscal, tá pagando o preço lá, e o mercado já está começando a reagir. Tanto é que um dos ETFs de mercado que mais está tendo evolução é o ETF da Argentina. Procure o ETF sobre a Argentina. Não é nenhuma recomendação, mas é um ETF muito interessante, de repente, para você investir, tá? Em setembro, desde antes de setembro do ano passado. Outra coisa muito interessante aqui, pessoal, ó. Em setembro, deixa eu tirar a notícia aqui. Em setembro, a balança comercial registrou um superávit de 5,4 bilhões, ante o resultado de 9 bilhões em setembro do ano passado. Segundo a FGV, os destaques do mês foram para aumento de exportações para os principais parceiros comerciais e desempenho industrial do Brasil, tá? No acumulado do ano, de janeiro a setembro, ante igual período 2023, o volume exportado avançou 4,4%. O volume de importação teve uma elevação também, de 14%. Ou seja, a gente exportou 4% a mais, só que a gente importou 14% a mais, tá? O aumento nas importações tem sido acompanhado pelo crescimento nas importações de bens de capital, isso aqui é muito importante, o que significa um sinal positivo, pois sinaliza um aumento de investimento. Entre os meses de setembro 23 e 24, essa variação foi de 35%. Pessoal, a importação nossa está sendo de bens de capitais. Isso é um bom sinal, tá? O que isso quer dizer? Que o que está sendo importado lá de fora são maquinários para realmente criar mais riqueza no Brasil. Não é bugiganga, não é produto, não é coisa para consumidor final. A maioria da importação está sendo para bens de capital, coisas que vão gerar riqueza no nosso país, tá? Isso é muito bom. Quanto aos principais parceiros comerciais do Brasil, o volume exportado para a Argentina cresceu 34% em setembro desde o ano passado, tá? As remessas brasileiras para a China caíram 10%.
mas avançaram 8, quase 9%, 8,9% para os Estados Unidos. Veja, pessoal, hoje o nosso maior parceiro comercial é os Estados Unidos. Tá? China, se eu não me engano, e depois Estados Unidos. Está crescendo muito os Estados Unidos. O que o nosso governo deveria estar fazendo? Deveria estar estreitando a relação com os americanos, que não é o que tem acontecido, tá? E aqui outra notícia bem interessante. Aqui, ó, pessoal. China anuncia sistema operacional que pode acabar com a hegemonia da tecnologia dos Estados Unidos. A Huawei tá, confirmou o lançamento oficial da Harmony OS Next, seu novo sistema operacional independente do Android, para o próximo dia 22 agora de outubro, tá? Às 19 horas. Ou às 8 horas do Brasil, né? Através de uma postagem nas redes sociais da Weibo. O anúncio é parte da conferência mais ampla que incluirá, né, vários outros lançamentos. Pessoal, a China está lançando um sistema operacional, tá, que vai substituir provavelmente o sistema Android nos celulares chineses. E esse sistema ele vai ser utilizado em tablets, em Smart TV, notebook e Android, tá? Isso aqui é uma evolução muito grande e de repente pode ser até uma ameaça para o sistema operacional Android. Então é a China aí se mexendo, né, para poder não perder mercado, tá bom? Outra notícia relevante aqui, tá? Marcos Mobius está otimista com a China e os emergentes. Brasil segue fora da lista, tá? Investidor da Goldman Sachs avalia que as medidas de estímulos do governo chinês devem puxar o índice dos emergentes, vendo um fluxo voltando ao dragão asiático, ou seja, para a China. Mas, por enquanto, não há nada de intenção para o Brasil. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Esse aqui é um grande investidor da Goldman Sachs, e ele está entusiasmado aí, o mercado está entusiasmado com esse pacote fiscal que a China anunciou aí, se eu não me engano, de 284 bilhões de dólares mais ou menos. A China está soltando isso a conta gotas, né? Ela anunciou, se eu não me engano, na semana passada, na semana retrasada, ela anunciou aí que ela soltaria esse pacote. Foi meio decepcionante, porque parece que soltou um pedaço bem pequeno aí, tá? Mas a Goldman Sachs está muito otimista com o índice do mercado emergente e pode começar a criar fluxo para a Índia. O que acontece? Quando fala de mercado emergente, está falando de Índia, está falando de China, está falando de México, deveria estar falando de Brasil, né? E está falando de outros países aí. Porém, o Brasil continua fora, tá? Aqui um pedaço da matéria diz o seguinte: desde a série de pacotes que foram anunciados, junto com os efeitos de queda do juro dos Estados Unidos, as ações dos mercados emergentes subiram 10% ante patamares vistos em meados de setembro. O que aconteceu? Os Estados Unidos baixou a taxa de juros, já expliquei para vocês no outro programa, o investidor tende a tirar o dinheiro dali e colocar o dinheiro onde tem mais rentabilidade. O que aconteceu? Esses índices, eles começaram a subir, tá? O índice da Índia, o índice propriamente da Argentina, se eu não me engano, é o índice que está mais subindo no mundo. China começou a subir também, que estava caindo bastante, né? Só que o Brasil, o que acontece? O Brasil está estagnado. Mesmo a Moody's tendo aumentado a nossa nota de crédito, o Brasil está estagnado e o investimento continua saindo do nosso país mês a mês. Por quê? Porque o investidor não é bobo, porque ele tem informação e ele sabe que o nosso fiscal tá para explodir, a bomba tá para explodir. Tá bom, pessoal? Os números já mostram essa tendência. De acordo com o Banco da América, né, Bank of America, com base nos dados da consultoria EPFR Global, os fundos de ações de mercados emergentes registraram na semana do dia 9 de outubro o maior fluxo de recursos do ano, de 41 bilhões de dólares. Para a China, o fluxo foi de 39 bilhões, quase tudo foi para a China nessa semana, tá? Os estrategistas da Goldman Sachs destacam que essa volta do mercado chinês deve ter repercussão em outros mercados de equity e de emergentes. Ou seja, o pessoal vai para a China, mas vai para outros mercados também. Porque quando a China dá estímulo e ela começa a crescer, isso afeta os mercados emergentes também, que vendem muito para a China, tá bom? Com destaques para a Coreia do Sul, Malásia, África do Sul. Não houve menção do Brasil, ou seja, o Brasil está fora do radar aí dos investidores globais, tá bom, pessoal? E falando um pouquinho agora sobre o Bitcoin, né? O Elon Musk aí essa semana teve uma movimentação aí meio atípica, né? Tesla de Elon Musk movimenta 4,3 bilhões de Bitcoin e gera medo no mercado. Pessoal, o que aconteceu aqui? Teve uma movimentação aqui, ó. A movimentação não foi divulgada oficialmente pela Tesla e por isso não há uma justificativa oficial para a decisão. Entretanto, ela foi identificada no mercado devido ao monitoramento de carteira digital da companhia
em que os ativos estavam armazenados. O que aconteceu, pessoal? A Tesla parece que fez uma movimentação agora na carteira dela de 4,3 bilhões de dólares, né? E só que a gente em Bitcoin, só que o mercado não sabe para onde que vai esse Bitcoin, se vai para carteira, se eles vão movimentar para outro lugar, o que eles vão fazer, se eles vão vender. Então a gente não sabe e isso aí gerou um temor no mercado, tá? E falando de Bitcoin, né? Tem uma notícia aqui: cientistas chineses conseguem quebrar Bitcoin com a computação quântica. E agora? A computação quântica já é capaz de acabar com o Bitcoin? Entenda as possibilidades. Pessoal, essa matéria aqui não reflete bem o que aconteceu na matéria, tá? Deixa eu só voltar aqui. Não reflete o que aconteceu realmente na matéria. O que aconteceu que foi outra coisa, tá? Eles conseguiram quebrar um código de Bitcoin, mas esse código parece que é um código de 22 bits, só que o Bitcoin ele opera com mais de 3 mil bits hoje, tá? E o que acontece? É como se você tivesse um cadeado lá com uma senha de 4 números e você conseguisse abrir esse cadeado. Porém, a empresa ela já trabalha com um cadeado de senha de 3 mil números. Então, assim, tá muito longe da, de alguém conseguir quebrar realmente a proteção do Bitcoin. E a tendência, na matéria ele fala, né, e eu escutei vídeos de outros especialistas, qual que é a tendência? Conforme a computação gráfica, a computação quântica, ela evoluir, a proteção do Bitcoin, a tendência é evoluir também, é ser criado barreiras aí e vai ser muito difícil quebrar o Bitcoin. É impossível? Não é impossível, mas é quase impossível. Tá bom, pessoal? Vamos correr com as nossas notícias aqui. E uma outra notícia que eu quero destacar para vocês aqui, né? Governo amplia funcionalismo pela primeira vez em 6 anos. Pessoal, o que aconteceu? Nosso funcionalismo, os funcionários públicos, né? A quantidade de funcionários públicos, ela começou a aumentar de novo, tá? Desde lá do governo Sarney, onde a gente tinha mais ou menos 700 mil funcionários, tá? Esse número de funcionário público, ele começou a cair. Isso é uma tendência natural, pessoal. Por quê? Quanto mais tecnologia você tem, menos pessoas você precisa trabalhar dentro do setor público. Isso é uma coisa lógica. Então, lá desde do governo Sarney, isso começou a cair até o governo do Temer. O que aconteceu? Entrou o governo petista, primeiro governo do Lula, estava lá em 400 mil pessoas. No final do governo Lula lá, tava em 580. No final do governo Dilma já foi para 630. No governo Temer começou a cair também. E a gente teve a maior queda no governo anterior. E visto que não caiu a qualidade, tá? Não caiu a qualidade, manteve a mesma e até muita coisa melhorou. O governo passado foi o governo que mais digitalizou coisas dentro do funcionalismo público, e agora, no governo Lula, isso aí começa a aumentar de novo. E qual que é o problema aqui, pessoal? Qual que é a discrepância aqui? Pessoal, nos últimos 30 anos, a tecnologia evoluiu demais. A gente deveria estar diminuindo o número de funcionários públicos. Não se esqueça que foi a quantidade de funcionários públicos, né, que chegou lá mais de 50%, se eu não me engano, na Grécia, que acabou quebrando a Grécia, que estava todo mundo mamando. E só para vocês terem uma ideia, o funcionalismo público nos últimos 30 anos, no setor municipal, nos municípios, ele aumentou mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes. Então, são cabides de emprego, sim, porque o serviço não é bom. O nosso serviço público não é bom e não é por quantidade de pessoa. Tem alguns estudos da OCDE que mostram que, se você pegar a média ali da OCDE, nós ainda temos menos funcionários públicos que os outros países, tá? Menos. Só que não é esse o problema, não é a quantidade de funcionários públicos. O nosso problema hoje, tá? É que tem uma escala, não são todos, né? Tem algumas esferas de funcionários públicos que ganham demais, que têm benesses demais, e outros têm benesses de menos, e a qualidade, e como o serviço é entregado, né? As metas que praticamente não existem, a estabilidade desse funcionário público, que praticamente é eterna, isso que torna o funcionário público muito ruim. Existem profissionais muito bons, muito capacitados no funcionalismo público, só que o sistema que ele funciona hoje no Brasil não é um sistema eficiente. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a próxima. E aqui, né, a notícia essa semana, até eu falei lá no Resenha de Mercado, vacinas estão em falta em 64,7% dos municípios brasileiros, mostra levantamento. O que acontece, pessoal? Tá faltando vacina tá faltando vacina em quase 7 cidades, em cada 10, quase 7 cidades estão faltando vacina no Brasil, né? Mas, mesmo que estão faltando vacina no Brasil, Lula falou, né, o nosso presidente falou, que vai trocar a sua aeronave
e vai comprar aeronave para os ministros também, porque os ministros não têm que ficar em Brasília, segundo a matéria, eles têm que rodar o Brasil, mas eles têm que rodar em avião particular, né? Eles têm que rodar num avião do governo. Então tá faltando vacina, mas o governo tá lá comprando avião. É a tese do X-salada versus a conta de luz, né? Mais ou menos assim. Olha, nós temos a conta de luz para pagar, mas a gente só tem o dinheiro da conta de luz. Ah, eu tô com vontade de comer X-salada. O que eu vou fazer? Eu vou comer X-salada. Eu não vou pagar a conta de luz, né? A gente precisa comprar vacina, a gente precisa entregar qualidade de serviço pro nosso povo. Ah, mas vai faltar dinheiro. Ou compra o avião, ou entrega o que a população precisa. Ah, vamos comprar o avião, né? Mas que nada, pessoal. O governo está avaliando mudanças na multa do FGTS e o seguro-desemprego para cortar os gastos. O governo, né, já vem falando aí, o nosso ministro da Economia, da Fazenda, vem falando aí que ele precisa cortar os gastos, né? Precisa de austeridade fiscal, eles estão falando que eles estão comprometidos com isso, e eles vão sim, né, cortar gasto. Mas qual que é o gasto que eles vão cortar? Eles vão cortar o gasto do trabalhador. Eles querem pegar a multa do seguro lá, do seguro-desemprego, né? A multa lá de quando você é mandado embora, e eles querem jogar para pagar o seguro-desemprego. Ou seja, você trabalhador, quando for mandado embora, né, que não for por justa causa, você vai perder lá a tua indenização lá do teu fundo de garantia, né? E ele vai ser usado para pagar o seguro-desemprego. Ou seja, você vai ver a venda. O governo vai cortar gastos aí, mas cortando os seus gastos. Ele não vai cortar lá os privilégios dele, vai cortar o seu gasto. E daí vai acontecer? E ele ainda pretende multar as empresas que mandar muita gente embora, criar um imposto. Ou seja, o nosso governo está, né, está aí cortando gastos, né? Mas ele vai cortar gastos seus, não os gastos dele, né, pessoal? Esse aí é o tipo de governo que a gente espera. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, o nosso intuito aqui não é ficar falando de governo, mas a gente tem que entender o que tá acontecendo lá, porque a música que é tocada lá é a música que a gente vai dançar aqui. E o que isso tem a ver? Tem a ver que você tem que proteger o seu patrimônio, você tem que aprender a investir, ou você tem que ir atrás de alguém que possa te orientar para investir. Quer entrar nas comunidades? Na nossa comunidade a gente fala gratuitamente, a gente está sempre falando lá sobre investimento, sem ser recomendação. Tá bom, pessoal? E para a gente ir chegando no final aqui, eu queria comentar com vocês, Índia desbanca a China e vira queridinha dos investidores globais. Pessoal, o que acontece aqui, tá? A gente sabe que a Índia tem uma perspectiva aí de ser a próxima China. Por quê, pessoal? Veja, a Índia, em 2023, se eu não me engano, ela passou a China em população, tá? Ela passou a China. A China está vivendo um decréscimo da população. A população lá é mais idosa, tá? A população da China está começando a envelhecer. A população tem um decréscimo. Se eu não me engano, em 2050 parece que a população da China é para chegar em quase metade do que tem hoje. E, ao contrário, a Índia, ela tem hoje uma das populações mais jovens do planeta, tá? Ela passou a China em população ano passado, e é um país que vem crescendo muito. É o país fora dos Estados Unidos que mais se fala inglês, tá? Os jovens lá, se eu não me engano, é o país que mais tem jovens no mercado de trabalho, ou seja, é um país que tende a criar muita riqueza, tá? É um país que vem crescendo muito, as empresas de lá, se eu não me engano, a maior empresa de TI, que hoje é do grupo Tata, tá dentro da Índia, tá? A Índia precisa trabalhar a infraestrutura dela, então a tendência lá é que seja investido muito em infraestrutura, tá? A Índia é um grande exportador hoje de medicamentos genéricos, tá? Também tá bem instalado na agricultura. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. A classe média na Índia cresceu 66% de 2013 a 2023, tá? De 5 para 30% da população. E de 2013 a 2023, cresceu 63%. Segundo a Goldman Sachs, a Índia deve ser a segunda maior economia do mundo até 2027, tá? O que acontece, pessoal? Hoje a mão de obra da Índia é muito mais barata do que da China, tá? A mão de obra já não é tão mais barata. Tá? Muitas empresas têm migrado para a Índia, empresas até da China, aliás, empresas dos Estados Unidos, empresas globais estão migrando para a Índia, tá? Hoje é o maior exportador de medicamentos genéricos do mundo, tá? E algumas vacinas. A renda per capita nos últimos 10 anos quase dobrou, tá? De $1.400 para $2.200, tá? A média de idade do indiano de um indiano hoje é de 28 anos, de 48% da população, tá? 40% da população tem menos de 25 anos, enquanto na China tem 39, tá? E tá acelerando, tá? Estados Unidos tem procurado parceiros para substituir a China.
E a tendência é que os Estados Unidos negocie cada vez mais com Índia e com México. Então, pessoal, a Índia, tá, é um país que a gente deve observar para investimentos. Claro, não é nenhuma recomendação. Você precisa estudar, você precisa entender um pouco, tá? Mas existem hoje muitas empresas na Índia, existe um ETF da Índia que eu já estou posicionado há mais de um ano, tá? E a tendência realmente é que a Índia seja uma das maiores economias, né, até 2027. A Índia lidera 2 projetos energéticos, tá? De biocombustíveis junto com os Estados Unidos e o Brasil, tá? É a Aliança Internacional Solar, que tem 121 países, os 121 países mais ensolarados do planeta. E a tendência é que a Índia comece a produzir energia mais barata. E energia mais barata, isso quer dizer competitividade, pode trazer um boost, né? Pode trazer aí uma explosão para a indústria aí de qualidade e de preço baixo. Tá, pessoal? Então a Índia, os investidores têm observado muito e é um país que, claro, tem muito problema. A Índia tem muita gente pobre, mas é um país que tem evoluído bastante, tá? E outra coisa, outro detalhe, a Índia é o país que mais traz divisas de fora para dentro. As pessoas que estão fora da Índia, tá? Eles mandam muito dinheiro para dentro da Índia. Outra coisa, o indiano médio hoje, eles gostam muito de investir em joias, tá? Só que esse investimento já está saturado na Índia. Então a Índia é um país que cresce muito o investimento dentro da Bolsa de Valores. Os jovens, esse pessoal de 28 anos, pessoal mais novo, eles tendem a se voltar ao investimento, a voltar o investimento deles para o mercado financeiro. Então a tendência do mercado financeiro da Índia é crescer nos próximos anos. Lembrando, né, pessoal, isso aqui não é uma recomendação, estude mais. Se você quer conhecer mais, entre em contato comigo, entre em contato, entra na nossa comunidade que a gente fala bastante sobre a Índia lá também. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso resenha de mercado. Eu quero agradecer aí a sua audiência aqui na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel, né? Pessoal, os recadinhos finais. Nos sigam lá no Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, enfim, né? Spotify. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 13 horas, aqui na nossa Estúdio 92. E se você quer ser um patrocinador, né, da nossa Estúdio 92, você é empresário, entre em contato aí com o comercial da rádio, tá? Ou através do comercial do Resenha de Mercado aí, que é o 45 3037 2433. Lembrando que esse número é o número de WhatsApp ou através aí do comercial da Estúdio 92. Tá bom, pessoal? Espero você aí no nosso próximo programa. Um grande abraço aí e uma semana abençoada para todos nós. Valeu!